Bom dia a todas e todos novamente. Inicialmente, começo cumprimentando as colegas de mesa, Daniela, do Cefes, Mirla, filha, companheira da UERN, e Thaís, companheira do CRES. Depois, agradecer o convite do CRES para trocar algumas palavras com vocês. Eu acho que todos sabem que eu coordeno há um certo tempo um projeto de pesquisa sobre o processo histórico-teórico-metodológico, percurso histórico-teórico-metodológico do Serviço Social em Natal. E, inclusive, eu trouxe alguns documentos digitalizados para tentar mostrar para vocês, se der tempo, né, no fim da fala, posso mostrar algumas coisas para vocês. Né? Então, eu acredito que, em função disso, me foi feito o convite para conversar com vocês sobre a história do Serviço Social em Natal. Logicamente, falar da história do Serviço Social em Natal implica num leque muito grande de frentes, digamos assim. Então, eu tinha que escolher como eu ia fazer isso. E aí, no caso, a pesquisa e a minha escolha vai se dar pelo campo da formação profissional. Né? Então, é nesse campo que se formam as futuras gerações de assistentes sociais. E aí, então, eu tinha pensado da minha fala trazer um pouco como é que surge, né, essa profissão, especificamente aqui em Natal, um pouco do percurso histórico do Serviço Social em Natal e até o momento, né, que desafios se colocam para o Serviço Social, particularmente em Natal. Logicamente, toda a minha fala, apesar de se particularizar na realidade de Natal, vai estar dentro de todos os desafios, todos os determinantes que a própria fala da Dani já colocou nesse momento que a gente passa e da própria história do Serviço Social no Brasil. Ou seja, em nenhum momento, né, a história do Serviço Social em Natal vai estar desconectada da história construída, né, pelo conjunto da categoria, através das entidades, no Brasil. Bom, então eu tinha pensado em falar dessa forma, um pouco de como surge o Serviço Social em Natal, depois um pouco do desenvolvimento da profissão, até chegar um pouco ao momento atual. E aí, como eu disse a vocês, mesmo escolhendo do ponto de vista da formação profissional para fazer essa reconstituição histórico-teórico-metodológica, não dá para dar conta de 71 anos, que é o tempo, né? A nossa escola foi criada em 45, a Escola de Serviço Social de Natal. Então, nós estamos com 71 anos. Eu tive que fazer escolhas também de pensar alguns momentos mais significativos para trazer para vocês. E aí, como todos sabem, o Serviço Social nasce... aliás, na verdade, todas as profissões nascem em determinadas conjunturas históricas que exigem novas formas de atuação frente a essas necessidades sociais que surgem a partir do processo de complexificação da sociedade. No caso do serviço social, como todos nós sabemos, foi o surgimento e a agudização da questão social que demandou a atuação de profissionais capacitados para lidar com essa série de questões que vai surgir a partir da agudização da questão social. Então, é justamente numa conjuntura específica aqui em Natal, né, que vai se dar esse processo de agudização da questão social e vai chamar a atenção dos setores dominantes, particularmente da burguesia natalense e da hierarquia católica, né, da necessidade de criar um serviço social, já a partir das experiências que existiam em São Paulo e no Rio de Janeiro, particularmente, como o Dani também já colocou na fala dela. Então, qual foi a conjuntura que precedeu o surgimento do Serviço Social em Natal? Ou, mais precisamente, da Escola de Serviço Social em Natal. Do nosso ponto de vista, nós temos 3 determinantes principais, né, do surgimento do Serviço Social aqui. 2 grandes secas, né, a seca de 30 e a seca de 42, né? Eu, às vezes, lembro para os alunos que quem ainda tem pais idosos, 80 e tantos anos, ou avós, pergunte sobre a seca de 30, que normalmente eles vão se lembrar, né?
Eu já perdi meu pai já partiu, e ele costumava dizer, quando via uma pessoa com muita fome, parece que veio da seca de 30. Né? Então é algo que no imaginário popular, a seca de 30 está muito forte. Isso para a gente poder imaginar o que significou a seca de 30. Né? E se já estava nos anos 30, já começa esse processo de saída do campo para as cidades, lógico, esse momento de seca vai aumentar muito mais isso. E aí as pessoas que falam sobre esse período, e os livros também que falam, mostram que Natal foi tomada, né, literalmente por retirantes da seca no período de 30. E, então, em 30, e também logo em seguida, porque do ponto de vista histórico é um período curto, em 42 tem uma outra grande seca. Digamos que não se tinha nem conseguido ainda, né, se recuperar da seca de 30, vem uma outra grande seca, é a seca de 42. Nesse intervalo, em 35, a gente vai ter a tomada de poder pelos comunistas em Natal, em 35. E a Segunda Guerra Mundial, que Natal vai se tornar um ponto de apoio dos chamados aliados, né, na luta contra os países do eixo. E aí, digamos, esses três determinantes, as duas grandes secas, a tomada de poder pelos comunistas e a chegada de norte-americanos, europeus em geral, em Natal, todos esses três elementos vão confluir num determinado momento histórico e vai trazer, digamos, uma série de problemas, uma série de questões que Natal, que era muito pequena na época, não estava preparada, né, e que vai preocupar a burguesia e a Igreja Católica da época. Então, a tomada do poder pelos comunistas, né, vai se dar em 23 de novembro de 35, em Natal. Eles permanecem no poder por 4 dias. Né? Então, Natal, no Brasil, instituiu o primeiro governo revolucionário popular. As tropas ocuparam também algumas cidades do interior, particularmente Ceará-Mirim, Baixa Verde, né, que era conhecida como Baixa Verde, hoje João Câmara, São José de Mipibu, Santa Cruz e Canguaretama, e também enviaram homens para Mossoró e Caicó. Contudo, o movimento só eclodiu em Recife e Olinda alguns dias depois, somente em 27 de novembro. Isso facilitou para o governo sufocar, né, a insurreição que começou aqui em Natal no dia 23. E isso também foi uma desculpa para o governo federal endurecer mais ainda, né, o combate com qualquer postura de esquerda no país. Ao mesmo tempo, demonstrou para o governo a necessidade de medidas de cunho social para afastar a população do comunismo, da experiência comunista. Então, desse modo, a década de 30 é quando o governo brasileiro começa também uma série de medidas da chamada proteção social e legislação trabalhista. Então, salário mínimo, CLT, é todo nesse período, a partir de 30, no Brasil. Então, já fazer um esforço de tentar imaginar o impacto da tomada de poder pelos comunistas na pequena cidade de Natal nos anos 30. A população de Natal, em sua maioria católica, assistiu atônita e com medo, né, e festejou a vitória do governo, quando o governo retoma o poder 4 dias depois. Então, na época, né, a hierarquia católica incutia, não só na época, né, mas nessa época particularmente, medo à população dos comunistas, afirmando que os mesmos trariam o ateísmo, o desrespeito aos valores da igreja, da família, a prostituição das mulheres. E aí, essa possibilidade concreta da influência comunista, aqui em Natal particularmente, fez com que a hierarquia começasse a pensar formas mais sistemáticas de assistir a essa população indigente que chegava em Natal na época.
Junta-se a isso, então, você tem as duas grandes secas, né? Vai ter a tomada de poder pelos comunistas e, como eu estava falando, o terceiro elemento, o advento da Segunda Guerra Mundial. Que Natal, como tinha uma posição estratégica em relação à Europa, né? Inclusive porque os aviões precisavam de abastecer para poder, né, ir para a Europa, era um ponto estratégico para poder, no período da guerra. Então, na verdade, Natal se torna esse ponto estratégico e foi literalmente invadido, né, por norte-americanos e europeus em geral. E alguns autores dizem assim que Natal transfigurou-se, tomou áreas de metrópole, falando línguas, comendo comidas estrangeiras, progredindo em um ritmo surpreendente, Abriram-se estradas, pistas para facilitar descidas de aviões, providenciaram-se 1.500 edifícios para abrigar cerca de 10.000 homens que chegaram. Então, junto com toda essa modernização que chega, experimentou-se também todo o conjunto de problemas que isso vem junto. Então, máquinas, dólares, tecnologia, numa pequena cidade que na época tinha 30.000 habitantes. Então, o que vai se dar na época era uma urbanização sem precedentes. Comércio, bares, hotéis, cinemas, junto também encarecimento de vida. Acabada, e junto com isso, lembrem que já tinha seca, né? As pessoas que estavam chegando em Natal. E aí, terminada a guerra, as pessoas vão embora, desapareceu os europeus, os norte-americanos, os empregos cessaram, grande número de domésticas que trabalhavam, né, nesse período perderam o emprego, o comércio caiu drasticamente, bares e cafés fecharam. Então, nessa conjuntura, junto com isso também vai se dar algo que vai ser determinante, digamos, para o surgimento do serviço social, que é o lançamento das encíclicas papais. Né? A Rerum Novarum, de 1891, e a 40º ano, de 1931, ambas lançadas no dia 15 de maio. E aí, as encíclicas vão convocar os leigos a se engajar na recristianização do mundo através das ações sociais. Então, assim, nesse período, no Brasil, vai ter uma criação de uma série de organizações de cunho social e também aqui em Natal. Nesse período também, por causa da guerra, vai ser criada a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, em 42, com o objetivo de atender principalmente as famílias cujos pais ou filhos tinham ido para a guerra. Então, com esse conjunto de elementos imbricados, a burguesia natalense e a Igreja Católica percebeu a urgência de criar cursos de capacitação para profissionais aptos a lidar com essa série de problemas que estavam ocorrendo. Frente à urgência daquela conjuntura, optou-se por cursos intensivos. Isso nós estamos em 42, certo? Esses cursos eram cursos intensivos para visitadoras sociais, esses eram os nomes. O primeiro curso durou 45 dias e ocorreu no final de 42 e foi realizado na escola doméstica com 25 alunas. A programação constava de aulas sobre assistência, alimentação, puericultura, enfermagem, economia. O segundo curso aconteceu em 43, já durou 6 meses. Então, esses 2 cursos foram ministrados por profissionais de outras áreas. Lógico, a gente não tinha assistente social, então eram profissionais de outras áreas que formavam, que ministravam, que davam aula nesse curso. Em 44, foram concedidas 2 bolsas de estudo para que 2 candidatas alunas fossem fazer curso intensivo em São Paulo e um curso regular de serviço social no Rio de Janeiro, com duração de 3 anos. E aí isso vai ser como é que é?
vai ser uma constante nos processos de criação das escolas de serviço social no Brasil é que a influência das escolas de serviço social de São Paulo e de serviço social do Rio de Janeiro, principalmente aqui no Nordeste, em todo o resto do país, vai precisar ir profissionais daqui serem formados lá para depois trazer a experiência para cá. Então, toda a influência do serviço social nessa época, que a gente algumas falas já colocaram, vai ter influência a partir da doutrina social da Igreja Católica, de tudo que significava o serviço social naquele momento e principalmente a influência europeia. O serviço social no Brasil vai ter essa influência europeia muito grande. Então, é a partir da saída dessas duas assistentes sociais para o Rio de Janeiro e São Paulo, aliás, elas não eram assistentes sociais ainda, elas vão se tornar, que se dá a criação da Escola de Serviço Social em 2 de junho de 45. O currículo era o mesmo do currículo de São Paulo, e essa iniciativa se deu particularmente por iniciativa da Juventude Feminina Católica Brasileira de Natal, Juventude Feminina Católica Brasileira de Natal, em convênio com a LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Então, são essas duas instituições, digamos, que estão mais à frente da criação do serviço social aqui em Natal. Os cursos eram ministrados na época por padres ou leigos de formação moral sólida. O diretor-presidente era o mesmo assistente eclesiástico da Juventude Feminina Católica. As pessoas que queriam fazer o curso deveriam apresentar boas referências por intermédio de 3 pessoas idôneas. Os requisitos para a escolha do corpo docente eram cultura, estudo e boa formação cristã. E aí a gente vai ter, aqui em Natal, da mesma forma que nas escolas do Brasil, o começo do processo de secularização, da escola. Em 53, através da Lei 1889, institui-se o ensino como de nível superior no país, que é regulamentado em 54. Esse decreto trouxe grandes transformações na estrutura e no funcionamento da escola e nas escolas de serviço social do país. É o começo, digamos assim, desse processo de secularização. Em 49, a escola torna-se membro efetivo da ABES. Como ela colocou, a ABES existe desde 46, em 49 a escola se torna membro efetivo da época, então, ABES. E aí, pouco a pouco, digamos, o serviço social, quando nasce, apesar de ligado à Igreja Católica, também se cobrava mensalidades. E isso causava dificuldade no funcionamento da escola. E aí, pouco a pouco, também elas eram mantidas com dificuldades e existia as lutas para o reconhecimento do ensino de serviço social público, ligado às universidades. Então, a Escola de Natal, nesse processo, teve reconhecimento junto ao MEC em 56, agregou-se à universidade em 58, permaneceu como agregada, e só, digamos, se federalizou em 60. Em 69 foi incorporada a UFRN e a partir da reforma universitária trazida pelo regime militar, a gente já está aí em pleno regime militar, nos anos 70, ela se torna Departamento de Serviço Social ligado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas a partir de 74. Então, dessa forma, entre os anos 50 e 60, vai se dando esse processo de secularização do serviço social e de agregação e, posteriormente, incorporação ao UFRN. Então, 50, 60 também vai se dar, está se dando, no mundo, uma conjuntura histórica de questionamento ao status quo em geral. A igreja vai estar começando o processo de aproximação com perspectivas de análise crítica, através da teologia da libertação. Isso tudo vai trazer influências para o serviço social, como todo mundo já sabe, que desembocará no movimento de reconceituação.
Em Natal, especificamente, nos anos 60, a gente vai ter uma conjuntura um pouco diferente. Não é diferente do mundo nesse sentido, viu, minha gente? Vai ter a mesma conjuntura de efervescência dos movimentos, na área rural, a organização das ligas camponesas, que eu estou falando em relação à postura da Igreja Católica, daqui de Natal. Então, nos anos 60, a Igreja Católica ainda tinha muito presente a tomada de poder pelos comunistas em 35. E aí, nos anos 60, aqui em Natal, vai proliferar uma série de iniciativas ligadas à Igreja Católica de cunho social. E tem algumas falas de pessoas da hierarquia da época que colocam: precisamos nos lembrar dos anos 30. Tudo que a gente assiste nos anos 60 pode significar a tomada de poder novamente pelos comunistas, o que ocorreu nos anos 30. Então, em Natal, vai proliferar uma série de medidas que vai ser conhecido como o Movimento de Natal, certo? Assistência religiosa aos presidiários, Centro Social Leão 13, Casa da Criança de Morro Branco, Patronato de Ponta Negra, tudo isso é desse período. Do ponto de vista político, né, nesse período também a gente vai ter uma grande crise, né, a posse de João Goulart, né, o processo crescente de organização dos trabalhadores, o crescente processo inflacionário, o empobrecimento da classe trabalhadora em geral. Isso no Brasil. No Rio Grande do Norte e em Natal, a gente vai estar tomando posse Aloysio Alves, nos anos 60, e Djalma Maranhão, em Natal. Então, a gente vai ter um governador com perspectiva modernizadora e conservadora, e na prefeitura de Natal um prefeito mais ligado a uma postura de esquerda, Djalma Maranhão. Eles inicialmente eram aliados. No período da gestão eles rompem, Djalma justamente por causa das posturas de Aloysio Alves, e em seguida, durante esse governo, dá-se o golpe civil-militar em 64. E aí o serviço social, que estava começando, digamos, esse processo de aproximação com algumas posturas da igreja mais ligadas à teologia da libertação, né, e de movimentos de organização popular, começa um processo, digamos, se alimenta também do movimento de reconceituação, mas assume muito mais o que a gente vai dizer a perspectiva modernizadora, conservadora, né? Então, o currículo dessa época que o Serviço Social vai adotar aqui, nos anos 70, é um currículo, digamos, modernizador, que procurava dar ênfase no processo de formação, de planejamento, no conhecimento harmônico da sociedade, a ênfase no desenvolvimento de comunidade, né? Então, desde os anos 40, os primeiros currículos de serviço social, como a gente é formado em 45, já começam algumas experiências de desenvolvimento de comunidade, e aí nesse período dos anos 70 isso se acentua, e também é quando se começa a discutir a questão do planejamento e administração em função de toda a conjuntura dos anos 60, né, e das reformas educacionais que davam muita ênfase a esse aspecto técnico, né, do planejamento e da administração. E aí, nesse período, o DESO já implementou modificações no seu currículo. A gente já nesse período não está mais presente o serviço social de caso, grupo e comunidade, né, nos anos 70. Então, até os anos 70 ainda se tinha caso, grupo e comunidade. A partir dessa reforma dos anos 70, já se começa a dar metodologia 1, 2 e 3, né? Metodologia do serviço social 1, 2 e 3. A partir de 70, a gente vai entrar no período de reorganização dos movimentos populares, né? A ditadura, a partir de meados dos anos 70, entra num processo de crise, né? Um processo de reorganização dos movimentos.
E a ABS começa um processo de discussão, de construção de um novo projeto acadêmico, né, do curso e dos cursos, considerando essa nova conjuntura e as novas escolhas teóricas, políticas, ideológicas que o serviço social vai fazendo a partir dos anos 80. E aí, em 79, né, é aprovado aqui em Natal, no encontro da ABS, o currículo mínimo para o curso do serviço social, que vai ser implantado, o Conselho Federal aprova em 82 e estabelece 2 anos para implantação. Aqui em Natal, o currículo foi implantado em 85, esse currículo de 79, certo? Esse currículo, logo depois de ser implantado, né, passa por todo esse processo de discussão da conjuntura, a categoria começa a perceber que novos elementos da realidade pediam um novo processo de reformulação. E é o quê? Logo após a implantação do currículo se percebe a revolução tecnológica, reorganização da economia mundial, a queda do Muro de Berlim, uma nova divisão internacional do trabalho, explosão urbana, crescimento das ONGs, alterações na estrutura da família, os grupos exigindo direitos e reconhecimento social. É o período das reorganizações, digamos, dos chamados novos movimentos sociais. Então, todos esses elementos vão exigir a reconstrução do projeto profissional, que vai consolidando, digamos, diversas mudanças no âmbito do serviço social e que vão se consolidar a partir dos anos 90 no que a gente chama de projeto ético-político profissional de serviço social, que vai se expressar no Código de Ética, na Lei de Regulamentação e nas diretrizes curriculares para o serviço social. Esse novo projeto, né, foi implantado aqui em Natal em 2000 e incorpora todo esse conjunto de discussões que a ABEPS na época, né, à frente do processo, discutia sobre a conjuntura e a necessidade do serviço social responder adequadamente aos desafios da realidade. Então, no ano 2000, quando se dá a implantação do curso de serviço social aqui em Natal, também se dá a criação do mestrado, né? É tudo nesse período, a criação do mestrado em serviço social. E isso traz para a realidade local um maior incentivo, logicamente, à produção científica. É dessa época também aqui em Natal que se dá a criação dos primeiros cursos em universidades privadas, né? O primeiro curso é de 2001. E aí a formação em nível de mestrado na UFRN já vai possibilitar que alguns mestres formados na UFRN passem pouco a pouco aí se inserindo como docente nas universidades e faculdades privadas. E aí hoje nós temos 6 cursos em funcionamento, né? Então até esse período a gente vai ter o processo de formação fundamentalmente ligado à UFRN. A partir desse período de 2001, se começam as experiências nas universidades privadas e hoje nós temos 6 cursos em funcionamento. Na UNP, na Unifacex, Maurício de Nassau, Estácio Faterni, FANEC, atualmente Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte e a UniRN. Muitos funcionando o curso matutino e noturno, algumas funcionando só o curso noturno. Eu entrei em contato, e desde já eu agradeço as coordenadoras de curso que eu entrei em contato e pedi dados, né, para a gente ter ideia de quantos entram, né, nos cursos e quantos saem. E aí, eu só não consegui os dados da UniRN, mas eu trouxe assim, alguns dados aproximados para vocês, porque aí vocês sabem que o próprio ingresso e o término varia de ano a ano. Então, na verdade, os números que eu estou trazendo são números aproximados. Atualmente, em Natal, ingressam cerca de 850 alunos nos cursos de serviço social presenciais. E concluem cerca de 550 a 600 por ano. Certo? Isso considerando somente os cursos
presenciais, né? Como a própria fala de Daniela colocou, o desafio imenso é a questão dos cursos da EAD, do ensino à distância, né? Aqui temos só os dados dos cursos presenciais. Bom, então, e atualmente? Atualmente, o curso de graduação aqui da UFRN passa por um processo de revisão curricular, né, através do Núcleo Docente Estruturante, que temos proposta de encerrar, né, o processo de conclusão da revisão esse ano. Ao mesmo tempo, a gente teve a aprovação do doutorado, né, agora em 2006. Portanto, após 16 anos da criação do mestrado, a gente conseguiu aprovar o doutorado. Então, assim sendo, o serviço social no Brasil hoje, e particularmente aqui na UFRN e em Natal, é resultado desse processo de discussão e amadurecimento da profissão ao longo desses anos. Um aprendizado que obrigou o serviço social a estar mais atento à realidade local, às demandas da população, colocar-se ao lado da população que efetivamente trabalha, a descobrir a importância do debate aprofundado, a não se contentar com o aparente. Dani, na fala dela, já mostrou os inúmeros desafios do momento atual para o serviço social, né? Nesse sentido, a nossa preocupação ao pensarmos o futuro da profissão, se a gente pensa nos 80 anos, a gente olha para o passado, mas também tem que olhar para o futuro, né? Então, ao pensarmos o futuro da profissão, é importante a gente refletir que o nosso fazer histórico atual é a matéria-prima das futuras gerações. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Vejam a nossa responsabilidade. O nosso fazer histórico atual é a matéria-prima das gerações futuras. O que construirmos agora é o que deixaremos para as futuras gerações, né? E a construção do presente e do futuro, portanto, implica de nós hoje compromisso, luta e engajamento cotidiano. E isso se faz também muitas vezes, como acho que foi na fala de Ana Maria, né, abdicando de horas nossas da vida pessoal para poder se engajar na luta, nas entidades, né, em todo esse processo que foi construído ao longo desses 80 anos. Portanto, pensar a formação profissional, do nosso ponto de vista, é formar profissionais comprometidos com o projeto ético-político e com os princípios defendidos desse projeto. Dessa forma, o grande desafio para o serviço social hoje, não só em Natal, mas atualmente, nessa difícil conjuntura, é continuar formando profissionais que defendam esse projeto e continuar defendendo esse projeto no cotidiano do exercício profissional, né? E formar profissionais que defendam esse projeto e também que sintam a importância de participar das nossas entidades, né? Que possam juntos ajudar na construção desse processo, né? Que se esforçam e assumam esse projeto e defendam cotidianamente, inclusive através da participação nas entidades. Vivemos em uma sociedade cruel, desumana, que explora e desumaniza as pessoas cotidianamente, né? Esse caldo cultural que Dani também trazia na fala dela, que também todos nós, em alguma medida, né, temos influência desse caldo cultural. Nessa sociedade, todas as pessoas vivem relações fetichizadas pelo capital. Relacionam-se como coisas. Estabelecem relações baseadas no individualismo exacerbado, que as impedem de desenvolverem plenamente todas as suas potencialidades. Defender valores emancipatórios é se comprometer com um projeto ético-político, pois a sociedade humana nova que desejamos é aquela na qual se possa dar a plena emancipação humana, na qual os homens e as mulheres sejam efetivamente livres, pois supõe a socialização da riqueza produzida e o fim de todas as formas de mercantilização da vida social. Nesse sentido,
não se trata somente de melhorar essa sociedade, mas de estabelecer uma sociedade nova. Supõe, portanto, a erradicação do capital e de todas as suas categorias. Sem essa erradicação, é impossível a constituição de uma autêntica comunidade humana plena. Então, companheiras e companheiros assistentes sociais e colegas ou futuros assistentes sociais, né, discentes de serviço social, a continuação dessa história depende das novas gerações de assistentes sociais, né? Vamos, portanto, resistir e vamos continuar nas lutas por uma nova sociedade. Muito obrigada. Gente, enquanto organizar as fotos, vou dando umas informações bem rapidinho. Os certificados, em breve, serão enviados por e-mail. E a atividade de hoje está sendo gravada para ser posteriormente disponibilizada no nosso portal do YouTube, certo? Em breve vocês terão acesso gente, aqui são alguns... Peraí, são alguns materiais disponíveis aqui no setor de documentação de serviço social que a gente fez a digitalização. Logicamente, eu trouxe só algumas coisas. Então, aqui é um documento dos 20 anos da Escola de Serviço Social em Natal. É um livrinho que traz um pouco essa história. Eu trouxe só a capa, certo? Aqui é a capa também do relatório de estágio dos anos 52, certo? Aqui, olha, as condições de admissão à Escola de Serviço Social em Natal, certo? Em seguida, nós temos o livro de registro dos empregados da escola. Esse aí é Donivaldo Monte, que eu falei que é o assessor eclesiástico, e ele, digamos, o livro, na primeira folha, já digamos, ele foi o primeiro funcionário da Escola de Serviço Social de Natal, tá aí, ó, 1945, então vem de baixo a data, certo? Aí a nossa primeira monografia, de 1949, não, tem o nome, tá aí, 1949, ela fez o estágio, fez a monografia na LBA, certo? Tem um pouco do resumo da monografia aí, vocês podem ver. Isso aí é uma turma de 67, certo? Essa aqui é a minha turma, gente, lógico, eu ia trazer, né? Eu tô ali, ó. A minha turma, a turma de Iris também, professora Iris é da mesma turma. Eu não consegui achar a Iris, gente. Ela tá no canto, só aparece o rosto. Sim, só porque eu terminei, eu considero a minha turma, né? Eu tô aqui a quarta de lá pra cá, do fim pra cá. Só aquela ali, o rosto. Eu acho que é a última, né? Gente. Então, pronto, são essas. Eu não podia trazer muita coisa, tá?